Bem-vindos a mais um treinamento da HP Sistemas. Meu nome é Heitor Pereira, sou analista de sistemas e iremos demonstrar neste vídeo as configurações avançadas do HP SIAC. Tenha muita atenção nos passos demonstrados e procure retornar ao vídeo caso surja alguma dúvida. Mesmo assim, se a dúvida persistir, acesse-nos a página na internet, o endereço encontra-se no rodapé deste vídeo. Lá você encontrará uma série de formas, e-mail, Skype, telefone, para entrar em contato conosco e nos enviar suas dúvidas. Teremos prazer em atendê-lo. Este vídeo destina-se a usuários que possuem conhecimento intermediário de sistemas operacionais Windows e de rede de computadores, e até alguns conhecimentos de Linux que a gente vai abordar aqui, mas não é o foco principal deste vídeo treinamento. Caso você não possua este conhecimento, e mesmo assim está assistindo este vídeo e pretende executar este procedimento, faça-o com extrema atenção. As configurações alteradas aqui podem fazer o sistema HP SIAC ter um comportamento inesperado, danificar as informações contidas no banco de dados ou até mesmo não funcionar. Iremos usar alguns arquivos de banco de dados de exemplo. Nestes estão previamente configurados o usuário 1 como administrador do sistema HP SIAC, com a senha 1 também. Supondo que você já tenha realizado a instalação básica do HP SIAC, vamos então abordar os seguintes pontos. Onde se encontram instalados os arquivos do HP SIAC, a pasta HP SIAC, suas subpastas, os arquivos gravados, que arquivos são esses para que eles servem, o arquivo default.txt, que é o arquivo de inicialização do HP SIAC, a tela de erro de conexão, como usá-la de forma correta, os aplicativos Cellbank e Viserro, são dois aplicativos que vêm junto com o HP SIAC para auxiliar em duas tarefas específicas do sistema, a pasta FireUtil, que é a pasta que contém os utilitários do Firebird para manutenção do banco de dados, a instalação de um servidor Windows simples, as diferenças na instalação Linux Windows, o gerenciamento do banco de dados Firebird através da ferramenta IBMAN, ferramenta de terceiro, não é da HP Sistemas, e certificados digitais que são utilizados para envio de nota fiscal eletrônica e envio dos arquivos do SPED. O HP SIAC é um sistema classificado como ERP, Enterprise Resource Planning. Em português, isso quer dizer gestão empresarial de empresas, gestão empresarial, sistema de gestão empresarial, né? E ele utiliza o banco de dados servidor Firebird para realizar suas tarefas. O desenvolvimento de um sistema desse exige, na maioria das vezes, o uso de diversas ferramentas integradas entre si. Vamos tentar entender que ferramentas o HP SIAC dispõe para que possamos gerenciar o seu comportamento e extrair todo o potencial de recurso dele. Depois de instalado, o HP SIAC cria uma pasta denominada HP SIAC e outra FireUtil no seu HD, no C do seu HD. Quase todos os arquivos essenciais para a execução dos sistemas encontram-se na pasta HP SIAC. Nem é preciso dizer que sua modificação indevida pode causar mau funcionamento ou até mesmo danificar o sistema. Por isso, muito cuidado. Inicialmente, vamos notar o conteúdo da pasta HP SIAC, fazer pequenas explicações dos arquivos contidos nela. Vamos lá, vamos para o nosso computador. Eu vou aqui clicar com o botão esquerdo do mouse no meu computador, depois no disco C, e aqui eu vou visualizar as duas pastas que eu me referi que o HP SIAC na sua instalação cria. Vamos primeiro clicar na pasta HP SIAC e visualizá-la. Eu tenho aqui umas 4 subpastas e uma série de arquivos que são gravados aqui na pasta HP SIAC. A grande maioria desses arquivos são arquivos de controle que o usuário não deve alterar ou tentar executá-los ou tentar mexer nesses arquivos, né?
essa tentativa pode fatalmente incorrer em erro e impedir que vocês continuem utilizando o sistema, tendo que se obrigando aí a entrar em contato com o nosso setor de suporte para tentar corrigir o problema. E alguns desses problemas podem nem ser passíveis de correção, dependendo do que for mexido, né? Bem, dentro dessa pasta, a gente encontra 4 subpastas. A pasta HTML contém um conjunto de arquivos de controle de autenticação de certificado e mais o arquivo de geração de relatório, que é feito em HTML. A opção da HP Sistemas de fazer os relatórios, a grande maioria dos relatórios em HTML, é porque o formato HTML ele é muito simples de ser transportado entre as diversas plataformas existentes hoje, celular, computador, tablet e assim por diante. O formato HTML é o formato da página da internet. A pasta libepn ela guarda uma série de arquivos que são usados durante a liberação de empenhos, que é um processo que acontece no sistema de vendas do HP SIAC. Esse processo é muito importante. No momento que a gente for abordar isso no vídeo treinamento do sistema de vendas, a gente vai falar de novo dessa pasta, do conteúdo dela. A pasta de notas fiscais, também utilizada pelo sistema de vendas, é nela que é gravada a nota fiscal eletrônica e todas as etapas, todos os arquivos das etapas. A nota fiscal eletrônica ela tem várias etapas durante a sua confecção, emissão e envio para o servidor do governo. Nessa pasta são gravadas todas as etapas. No momento que a gente for abordar a nota fiscal eletrônica num outro vídeo treinamento, a gente vai falar do conteúdo dela e como é que isso é feito. A pasta NF é útil, guarda um conjunto de pastas e arquivos de uma ferramenta de nome NF é útil, que é utilizada pelo HP SIAC para poder fazer a certificação digital e o envio da nota fiscal eletrônica. Essa pasta jamais deve ser modificada, porque se for feito isso, se for modificado, provavelmente a parte de nota fiscal eletrônica do sistema parará de funcionar. Em seguida, a gente tem uma série de aplicativos. A grande maioria desses aplicativos não devem ser executados dentro da pasta HP SIAC, porque na realidade esses aplicativos são chamados pelo HP SIAC no momento oportuno em que ele precisa utilizá-los. A tentativa de executar esses aplicativos separadamente, na maioria das vezes não acontecerá nada, ou acontecerá algum tipo de erro, ou o que é pior, poderá danificar o sistema e fazer que ele pare de funcionar. Então, desaconselhamos tentar executar qualquer desses aplicativos sem que seja previamente dado uma instrução sobre isso. Bem, dentro desses arquivos, a gente tem também depois uma série de arquivos de controle. Muitos arquivos de textos que são usados em pequenas telas ou pequenos relatórios do HP SIAC, né? E arquivos de controle que o usuário não deve mexer, porque são de uso interno do HP SIAC. Bem, um desses arquivos, que é um arquivo de texto denominado default txt, é um arquivo passível de alteração. E nesse arquivo contém 7 linhas de texto com informações que, se alteradas, alteram a inicialização do HP SIAC, né? Então, é importante a gente visualizar o que tem dentro desse arquivo e para que serve cada uma dessas linhas, porque no momento oportuno o usuário vai precisar alterar alguma coisa dentro delas para poder realizar, para que o HP SIAC realize a sua inicialização da maneira adequada. Vamos dar uma olhada no conteúdo desse arquivo. Vou clicar com o botão direito do mouse, ele vai abrir o menu, vou pedir para editar. Vou aqui maximizar essa tela para facilitar a visualização. Aí eu tenho, na primeira linha, aparece o nome da empresa que o HP SIAC está gerenciando nesse momento. Aí essa linha ela não tem nenhuma informação técnica
que vai influenciar na execução do sistema, a não ser no fato de que ela precisa existir, nem que seja em branco, mas ela precisa existir, né? Então, ela é mais para poder identificar o próprio arquivo default a que empresa ele se destina, porque muitas vezes o resto das informações que estão aí não são suficientes para que a gente entenda que eu estou acessando a empresa tal. Tá? No caso, por exemplo, esse banco de dados que está aí exemplificado como acesso, nem é dessa empresa como as Correias Mangueira, mas nós vamos daqui a pouco acessar essa empresa e vamos verificar isso. Bem, a segunda linha, ela é muito importante. Essa segunda linha, ela guarda a string de conexão do banco de dados. Ou seja, é esse conjunto de informações que é passado para o gerenciador de banco de dados para explicar como é que o HPSIAC vai fazer o acesso ao banco de dados. Tá? Dentro desse conjunto, nós temos uma parte deles que normalmente a gente pode, tá? E pode alterar para fazer o acesso ao banco de dados. O que a gente tem que entender é que eu posso ter o meu banco de dados na própria máquina onde o sistema está instalado, ou eu posso ter ele em uma outra máquina de uma rede. Por isso que ele é chamado de cliente-servidor. Essa máquina, essa outra máquina na rede, ela é denominada servidor. Por quê? Porque ela contém o banco de dados que diversas máquinas acessam lá para ler, gravar, né, ou fazer qualquer tipo de trabalho junto a esse arquivo de banco de dados. Então, aqui eu vou indicar, nesse pedaço que eu vou grifar, eu vou indicar aonde se encontra esse banco de dados e como é que eu vou fazer para acessá-lo. Tá? Vamos aqui. Então, esse localhost indica ao gerenciador de banco de dados que o arquivo que eu vou acessar é um arquivo local, ou seja, está nessa própria máquina que a gente está utilizando como exemplo. Na segunda parte disso aqui, eu tenho, depois de dois pontos, c:/hpsiac/banco fdb. Esse daí é o local do disco do computador, já que seu computador está com Windows, né? Então, ele está no disco C, na pasta HPSIAC, e o nome do arquivo de banco de dados se chama banco FDB, que é o arquivo que é instalado quando você faz a instalação básica do HPSIAC. Então, quando eu acesso o meu HPSIAC, eu vou aqui diminuir essas telas aqui e vou fazer um acesso ao HPSIAC. Código do sistema, vou entrar no sistema 1, que é a contabilidade, senha 1, usuário 1, senha 1. Vocês vejam, aqui na parte do rodapé do sistema, eu tenho o nome da empresa que está sendo acessada. E quando eu coloco o mouse em cima dela, aparece uma tarja me dizendo aonde é essa conexão. Essa conexão é no localhost, ou seja, no próprio computador, e ele está acessando um arquivo que está no C, na pasta HPSIAC, cujo nome desse arquivo é banco FDB. Né? Ou seja, ele está mostrando o que tem lá no arquivo default, o que está lá no arquivo de configuração. Eu vou alterar esse arquivo de configuração para vocês verem o que é que acontece. Vamos lá. Vou sair daqui, fechar essa tela, vou voltar aqui ao arquivo de configuração que está aberto e vou mudar essa parte aqui. Aqui no localhost eu vou colocar 192.168.170. Esse é o IP, o endereço IP do meu servidor Linux. Né? Eu vou, depois dos dois pontos, eu vou apagar isso que está aqui até o ponto e vírgula aqui. Né? E aqui eu vou colocar, no meu servidor Linux, o Linux usa a barra invertida para identificar os diretórios, as pastas, né? Então, o diretório que está lá, a pasta onde está lá, é a pasta HPSIAC, e o nome do banco é comazon.fdb, que é o nome do banco de dados dessa empresa, que o nome está ali no título, né? Agora sim eu vou acessar os dados da Comazon, né? Que está dentro do meu servidor Linux na pasta HPSIAC.
Eu vou fechar aqui para ele gravar essas informações, né? Sim. E vou executar o HPSAC de novo. Vou entrar no sistema 1, usuário 1, senha 1. Agora, aqui no rodapé, nós vemos que está aparecendo o nome da empresa como Amazon. Quando eu coloco o mouse sobre ela, me aparece a informação da fonte de dados, onde diz que minha fonte de dados está no IP 192.168.170, dentro dessa máquina, na pasta HPSAC, com o nome como Amazon FDB. São as informações do meu banco de dados, que eu alterei lá no meu arquivo default. Bem, com isso nós já vimos, vou voltar aqui a abrir a pasta HPSAC, vou voltar a editar o arquivo default. Nós já vimos como modificar a segunda linha do arquivo default na parte que tange do endereçamento do banco de dados. Bem, a terceira e quarta linha do arquivo default contém criptografado o nome do usuário e a senha do usuário que tem acesso ao banco de dados. O banco de dados Firebird, como todo banco de dados cliente-servidor moderno, exige que o acesso ao banco de dados seja feito por um usuário que está cadastrado lá no banco de dados. Esse usuário que nós utilizamos aí é o usuário padrão do Firebird. Quando você instala o Firebird numa máquina, ele coloca um usuário padrão denominado sysdba, o nome do usuário, e a senha desse usuário é master key. Nós vamos ver daqui a pouco que em alguns lugares eu preciso colocar para poder fazer algum tipo de coisa no banco de dados, e a gente vai ver de novo esse usuário e essa senha. Eles aí estão criptografados, obviamente, para que um usuário, uma pessoa que vai abrir o arquivo default.txt não visualize o nome do usuário e a senha. É aconselhável, claro, que dentro de uma empresa você, para poder ter uma certa privacidade dos dados, você altere o nome do usuário ou a senha padrão, que é uma senha conhecida no mundo de informática, por quem conhece o Firebird, e para evitar que as pessoas acessem esses dados sem que você queira, né? Sem que seja do conhecimento da estrutura gerencial da empresa. Nós aqui no exemplo estamos usando essa senha padrão, porque não há nenhuma necessidade de segurança, mas é aconselhável fazer essa mudança. Bem, num momento mais oportuno, nós vamos falar como é que como é que a gente faz essa mudança da senha ou a criação de um outro usuário para acessar o banco de dados. Na linha seguinte, eu tenho uma letra e um número que identifica a série do cupom que eu vou acessar no caso da instalação de uma impressora fiscal. Eu aqui não tenho uma impressora fiscal instalada, porque as impressoras fiscais são utilizadas em computadores que usam PDV. PDV-SIAC é um módulo do HPSAC, que a gente vai falar num momento também, num outro treinamento, e que aí eu configuro qual é a série do cupom que eu estou usando, porque se eu tiver diversas impressoras de cupom fiscal, por exemplo, um supermercado, tem vários caixas, cada caixa desse usa uma impressora fiscal, e na hora de gravar as informações de cada cupom fiscal que é emitido ali naquela impressora fiscal, isso deve ser feito individualizado, para a gente saber de qual caixa partiu aquela venda. Então, a forma de individualizar isso é colocar uma série no número desse cupom. Então, a série aí, se eu tiver, digamos, 4 PDVs instalados numa empresa, provavelmente em cada computador desse que representa o PDV, eu vou ter uma série diferente, C1 num, C2 na outra, C3 na outra, C4 no outro. A letra pode ser qualquer uma e um número de 1 a 9. Então eu posso ter aí
L1, L2, L3, L4, M1, M2, M3, M4. A letra não importa, isso é só para que eu possa, dentro do banco de dados, identificar cada um desses PDVs, né, e os cupons que são emitidos dele. Na próxima linha, eu tenho o número de série da impressora fiscal, que cada impressora fiscal tem um número de série, e o programa do PDV, quando vai ser executado, ele verifica qual é esse número de série. Se não for o mesmo, ele não aceita a execução. Quando nós formos ver o PDV-SIAC em outro vídeo de treinamento, nós vamos abordar isso. E tem uma última linha que não está aparecendo aqui, porque não é uma instalação de PDV, que teria que ter o nome da impressora. Aqui eu vou colocar Bematec, que é um tipo de impressora fiscal. O HPSIAC ele está configurado para usar até 4 tipos de impressora fiscal: Bematec, Sueda, Scalta e DataReg. A mais usada é a Bematec. Então, por fim, eu tenho aí as 7 linhas explicadas do conteúdo do arquivo default.txt, onde a linha que vai ser mais mexida, mais utilizada, é exatamente a linha 2, que contém a string de conexão com o banco, né? Vamos fechar aqui momentaneamente a pasta HPSIAC, salvar as alterações, sim, e vamos nos dirigir a outro tópico. Bem, se eu fizer uma alteração no arquivo default referente àquela linha 2, e essa alteração que eu fizer não for uma alteração condizente com a conexão com o banco de dados, uma tela de erro vai surgir. Nessa tela de erro, vai aparecer um curto diagnóstico que está acontecendo, de que tipo de erro de conexão é esse. E você pode utilizar essa tela para fazer correções nessa conexão, tá? Sem ter que abrir o arquivo default para poder corrigir, tá? Vamos exemplificar um erro de conexão, abrindo de novo o arquivo default. Vou de novo abrir o arquivo default e vou aqui, propositalmente, eu vou cometer um erro. Aqui onde está 70 no endereço IP, eu vou colocar 125. Esse IP 192.168.1.125 não existe na minha rede. Então, isso daí é um erro, cometi um erro, digitei o IP errado. Vou fechar, vou mandar gravar. Salva, sim. Vou diminuir aqui essa tela e vou executar o HPSIAC. Clicar 2 vezes nele. Bem, aí nós temos o erro de conexão. HPSIAC, erro na conexão. De cara, ele já me dá ali em cima: o IP solicitado não foi encontrado na rede. Aí fica claro que o erro é o IP, né? Eu posso fazer uma correção digitando um novo número de IP que seja o IP correto. Vou fazer isso. Aqui embaixo nessa taxa eu vou colocar 192.168.1.70. Vou dar um Enter e vou sair dessa tela. Vou dar um ESC. Vou executar o HPSIAC. Vocês viram que ele agora está executando o HPSIAC. Se eu for visualizar o arquivo default, lá eu vou ver que foi trocado. O 125 que eu havia colocado foi trocado agora para o IP correto, né? Muitas vezes, essa alteração que é feita aí, que provoca um erro de conexão, ela não é tão clara, né, como o IP. No caso do IP, fica claro ali. Ele já me disse de cara: olha, o IP não existe na rede. Então eu sei que o problema é o IP da máquina. Mas se eu cometer qualquer erro aqui na descrição da pasta ou do banco de dados, apenas uma única letra que eu erre aí, ele já vai me dar um erro de conexão. E aí, se eu não prestar muita atenção, não vai ficar claro qual é esse erro. Eu vou mostrar para vocês, mudando aqui a letra, o C de SIAC, eu vou colocar SIAF, né? Vou fechar e vou mandar gravar essa alteração. E aqui essa tela, executar o HPSIAC de novo. Vocês vejam aí que aconteceu de novo um erro de conexão. Mas só que dessa vez ele diz que há um erro de leitura do arquivo. Mas não fica claro
o que é que está acontecendo com o arquivo? Eu vou ter que prestar muita atenção no que é que está digitado lá, né? E na realidade no que é que eu estou querendo acessar. Então, olhando aqui, eu vou ver que o que está digitado lá é HPSIAC, quando o nome da pasta é HPSIAC, com C. Eu também posso usar aqui essa tela para corrigir, só que eu vou ter que digitar o IP mais o endereço onde está o banco de dados, né? 192.168.170, dois pontos, barra HPSIAC, barra comazon.fdb. Quer dizer, eu fiz a digitação completa, né, do que deveria estar lá escrito naquele pedaço lá do arquivo default.txt. 192.168.170, dois pontos, barra HPSIAC, barra comazon.fdb. Feito isso, vou dar um Enter. Ele já aparece a tela de conexão com o HPSIAC, né, de logon do HPSIAC. E, claro, se eu for lá na pasta HPSIAC e editar o arquivo default.txt, eu vou ver que foi alterado de novo. A parte de conexão onde tinha o CIAF, já está aparecendo o CIAF. Bem, outros tipos de erro de conexão podem acontecer. Eu já vi casos de um computador, de alguém puxar o cabo de rede do computador, consequentemente ele não vai conseguir acessar nenhum outro computador na rede. Eu já vi casos de acontecer de o servidor estar desligado, alguém esqueceu de ligar o servidor, esqueceu de ligar a máquina onde está o banco de dados, então ela não vai ser encontrada dentro da rede. Então, às vezes o erro de conexão não é claro, porque há uma série de acontecimentos, né, uma série de eventos que podem acontecer numa estrutura de rede ou de uma empresa que podem provocar esse erro de conexão, né? Então é preciso que você fique bem atento a todos os detalhes, né, dessa estrutura para que esses eventos não aconteçam. Bem, vamos fechar aqui o arquivo default.txt e vamos agora falar de dois utilitários, o Cellban e o Viseu. Esses dois utilitários se encontram aqui, ó, são esses dois utilitários aqui, eles se encontram dentro da pasta HPSIAC, e esses dois utilitários, um deles pode ser usado pelo usuário, pode ser executado pelo usuário, e o outro normalmente não é executado pelo usuário, ele é chamado pelo próprio HPSIAC, mas pode ser executado pelo usuário. Eu vou colocar um atalho desses dois aplicativos na tela para facilitar a nossa chamada deles. Vou clicar com o botão direito, ó, enviar para a área de trabalho, criar atalho. Vou diminuir essa tela. Foi criado lá dois atalhos para esse. Eu vou executar aqui o Cellban, me abre um aplicativo, vou fechar ele, daqui a pouco ele vai falar nele. Vou clicar aqui no Viseu, ele me abre um outro aplicativo. Bem, o que é o aplicativo Cellban? O aplicativo Cellban, ele me permite que eu cadastre uma série de acessos diferentes do banco de dados para que eu possa acessar bancos de dados diferentes no mesmo computador, sem que eu tenha toda hora que abrir o arquivo default.txt e ficar alterando ele. Então, se eu já tiver isso daí previamente cadastrado, né, facilita a seleção de um ou de outro banco. Existem estruturas empresariais onde você tem grupos de empresas com CNPJs diferentes gerenciadas pelo mesmo grupo de pessoas, né? E, por exemplo, eu tenho um caso de uma empresa em Rio Branco em que eles são 3 empresas uma delas é fora da estrutura, ela tem uma estrutura externa do prédio onde estão instalados os computadores, né? E as outras 2 estão instaladas tudo no mesmo prédio. E essas 3 empresas são gerenciadas pelo HPSIAC. E
eles têm uma estrutura com cerca de 10, 12 computadores, e em cada computador desse não teria sentido eu ter 3 computadores em cada setor da empresa para acessar os 3 bancos de dados das 3 empresas. Então, o que na realidade é feito é usado esse aplicativo aí, Seu Banco, para eles selecionarem em qual empresa eles estão querendo entrar, né? E aí eles executam as tarefas daquela empresa e quando acaba, entra de novo, seleciona outra empresa e assim por diante, né? Existem casos em que há necessidade realmente de ter 2 computadores diferentes acessando bancos de dados diferentes para não causar confusão dentro de uma empresa. Mas nesse caso aí não. Então nós vemos aqui que na primeira parte desse aplicativo aparece como o estado atual do arquivo default. Né? Você vê que o que está aparecendo aqui é o que estava lá no arquivo default. Na parte do meio aparece uma grade com vários nomes de empresas, IP e endereço do HD onde se encontra o banco de dados. E na parte de baixo aparece como vai ficar o arquivo default quando selecionado. Você vê que se eu selecionar aqui, ele modifica isso aqui. Ó. Eu selecionar aqui, ó, ele já modificou aqui, que é como vai ficar o arquivo default. Selecionei aqui, ó, por exemplo, esse banco de dados se encontra no IP 45, que é o meu servidor de FTP, é um computador com Windows, né? E ele está dentro da pasta FTP com o nome Banco FDB. Eu vou gravar isso aqui. Ó. Vou acessar o HPCA. Ó, ele não encontrou esse banco de dados, ou o meu servidor de FTP pode estar desligado, mas ele não encontrou esse banco de dados. Deu um erro na conexão. Vou selecionar outro banco de dados, já que esse aí não está disponível. Vou selecionar empresa de teste, que é o banco de dados padrão que está lá no meu servidor Linux. Ó, agora ele já acessou esse banco de dados. Né? Vou entrar aqui na contabilidade, usuário 1, senha 1. Se eu colocar aqui em cima, ele vai me mostrar que ele está conectado no IP 192.168.170, na pasta HPSIAC, ao banco FDB. Né? Bem, então, o utilitário Seu Banco é um utilitário interessante para quem precisa acessar mais de um banco de dados no mesmo computador. O utilitário Vizerro, ele é usado, normalmente não se executa ele aqui. Por quê? O HPSIAC ele tem uma característica de ter o monitoramento dos erros. A maioria das rotinas do HPSIAC é monitorada para ver se não acontece nenhum tipo de erro no sistema. Quando esse erro acontece, normalmente ele abre uma tela. Nessa tela aparece a mensagem erro de sistema, comunique ao administrador, e ele pergunta se o usuário quer ou não visualizar esses erros. Vamos ver isso na prática. O que eu fiz? Eu cometi um erro proposital no sistema de contas a receber, alterando um arquivo, exatamente para ele me dar um erro de sistema. Eu vou executar aqui o HPSIAC, vou no sistema 2, que é o contas a receber, o usuário 1, senha 1. E vou entrar aqui no... deixa eu selecionar a empresa como Amazon, porque a empresa como Amazon contém dados lá que me são fáceis de mostrar. Tem mais informações. Né? Vou entrar no HPSIAC, sistema 2, usuário 1, senha 1. E vou aqui, nesse símbolo da barra de ferramenta, emite documentos financeiros. E vou mandar emitir carnê de pagamento. Fatura, eu sei que tem uma fatura com o número 1126, porque eu já estive olhando, já estive pesquisando aí. Eu vou colocar o código dela, vai aparecer a fatura aqui, eu vou mandar imprimir documento. Olha aí. Vamos dar uma olhada aqui. Erro de sistema, por favor, comunique ao administrador. Deseja visualizar? O ideal é que o usuário diga sim. Quando ele disser sim, vai abrir a tela daquele utilitário Vizerro. Eu vou clicar nesse botão aqui, mostra registro de erros. Ele vai me aparecer uma grade, né?
com os dados de cada erro, que erros foram cometidos, em que data, hora, qual usuário, né? E eu vou ter aqui um botão que o usuário deve clicar em seguida e envia e-mail com erros. Por quê? O Vizerro vai enviar essa lista de erros para o suporte da HP Sistema, que vai providenciar para corrigir esse erro, né? Se for um erro do programa, ela vai executar as tarefas necessárias para corrigir esses erros e atualizar o programa. Ou se for um erro da estrutura operacional do usuário, orientar o usuário, olha, aconteceu isso, faltou isso, o arquivo tal foi apagado e assim por diante. Quer dizer, ela vai tomar ciência de que esse erro está acontecendo na empresa tal, né? Então é muito importante que o usuário execute o Vizerro, né, diga sim lá na hora de mostrar o erro e envie esse e-mail para a HP Sistema. Eu vou clicar aqui, mas esse computador não está conectado à internet, né? Ou tá aí, ó, e-mail enviado com sucesso, né? Então ele acabou de enviar um e-mail para o suporte da HP Sistema indicando, né, que erro foi esse, em que empresa está sendo feito. Isso vai nos auxiliar na correção desses erros ou na orientação do usuário para que esse erro não aconteça, né? Vamos fechar aqui. Vou fechar aqui também esse sistema. Bem, agora que nós já explanamos sobre a maioria dos arquivos, os outros arquivos, como eu já falei, são arquivos de controle interno que não merecem não fazem parte de um estudo desse treinamento. Talvez numa outra oportunidade a gente fale de outros arquivos que tem aí. Agora nós vamos visualizar o conteúdo da pasta FireUtil. A pasta FireUtil, vou clicar aqui nela para abrir. A pasta FireUtil é uma cópia da pasta bin do Firebird. O Firebird, quando instalado, ele instala lá uma pasta bin que contém os executáveis do banco de dados Firebird, dos aplicativos do Firebird. E uma boa parte desses executáveis são ferramentas que são utilizadas pelo usuário comum, não só por um programador de sistemas ou por um analista de sistemas, para poder fazer manutenção dos dados do Firebird, né? Nós vamos centrar nossos estudos em dois utilitários que são muito importantes, tá? Os outros utilitários, vocês vão encontrar uma vasta informação, vasta gama de informação na internet sobre o uso desses utilitários. Claro, todos eles devem ser usados com muito cuidado, porque você vai estar lidando com o banco de dados de forma diretamente, que contém todas as informações que são gravadas do HP SIAC. Então, se forem feitas modificações indevidas no banco de dados, ele pode ser danificado ou pode até parar de funcionar. Bem, vamos falar de dois utilitários, o GBAC e o GFix, que são esse utilitário e esse utilitário aqui. O GBAC é um utilitário utilizado para fazer cópias de segurança ou backups, né, do banco de dados. É primordial que, com uma certa frequência, seja feita cópia de segurança do seu banco de dados, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com o computador que está sendo guardado todas essas informações. Então, é importante que essas cópias sejam feitas e que elas sejam guardadas, claro, fora desse computador. Porque não adianta nada eu fazer uma cópia, guardar dentro do próprio computador onde está o banco de dados, um belo dia estraga esse computador, aí vai estragar o banco de dados e a cópia que está dentro dele. Então não me adianta nada ter que fazer uma cópia de segurança e colocar lá dentro, né? O ideal é que eu guarde essa cópia de segurança num pendrive, em outro computador, dentro de uma rede, ou até fora da minha empresa, dentro da internet, numa empresa de armazenamento externo. Bem, esse banco de dados, o GBAC pode ser utilizado com o sistema em funcionamento. Você pode estar usando o HP SIAC e fazer um backup do banco de dados sem nenhum problema, tá? Isso não vai causar nenhum tipo de transtorno, nem vai, os usuários que estejam utilizando o banco de dados nem vão perceber que está sendo feito um backup do banco de dados.
Eu vou usar aqui, eu tenho aqui pronto um exemplo de backup do banco de dados num arquivo de script, né, chamado de um arquivo batch, né? Eu vou clicar aqui, vou mandar editar, cliquei com o botão direito, vou mandar editar, né? Vamos visualizar. Eu aqui tenho no começo, aqui é a chamada do utilitário gback. Ele está dentro da pasta FireUtil, né? Então aqui gback, que é o nome do comando ou do aplicativo. E eu tenho uma série de letras, de símbolos que eu preciso colocar para identificar como é que vai ser feito esse backup. "-b é um backup, indica que é um backup. Olha aí, o usuário e a senha do banco de dados. Lembra que está criptografado lá no default TXT? Aqui eles não estão criptografados, né? Então o usuário é o sysdba e a senha é master key, né? Que são os usuário e senha padrão da instalação do Firebird. Esse "-ve" indica que ele deve verbalizar, que ele deve mostrar na tela o que está sendo feito durante o backup. Localhost é que o banco de dados que eu quero fazer o backup está na própria máquina, está aí nessa própria máquina. E esse banco de dados está na pasta HPCA, que tem o nome banco FDB, que é o banco padrão de instalação do HPCA. Vamos usar aí para fazer um backup desse banco, né? Por exemplo, vamos mudar isso aqui só para que você tenha uma ideia. Eu quero fazer um backup do IP 192.168.170, né? Ou 170 não, 170, né? Lá nele eu quero que ele leia, né? Durante o backup, ele vai acessar a pasta HPSIAC e vai ler os dados que estão no arquivo Comazon FDB, né? Que é lá o banco de dados dessa empresa que a gente está usando como exemplo, chamada Comazon. E eu quero que ele grave aqui aonde ele vai gravar. Dentro da pasta FireUtils com o nome de Comazon FBK. O nome é uma escolha minha, eu posso colocar qualquer nome, Gameripolut, não importa, ele vai gravar nesse arquivo com esse nome, tá? Bem, vou fechar aqui, ele vai perguntar se quer gravar as alterações, vou dizer que sim e vou executar. Vocês viram aqui, ó, ele já criou aqui um arquivo chamado Comazon FBK, tá? Vocês podem ver na própria pasta FireUtil já tem outros arquivos com FBK, né, que são backups também, tá? Banco, anti-FBK banco, que foram exemplos que eu já fiz anteriores. Normalmente esse arquivo é bem menor que o arquivo do banco. Se eu fosse olhar o arquivo do banco de dados lá, o arquivo do banco de dados da Comazon deve ter uns 30, 40 megabytes, não é um arquivo tão grande. E o arquivo de backup ficou com 4 MB, porque ele faz uma compactação desses dados, né? Então o arquivo de backup fica menor. E também você pode usar um utilitário tipo zip, WinRAR, para compactar mais ainda antes de colocar esse backup num pendrive, gravado num CD ou gravado numa pasta em outro computador, né? Eu posso também, claro, dirigir esse backup para um outro computador numa rede. Basta que para isso eu tenha uma pasta compartilhada numa outra parte da minha rede e enviar esse backup para essa pasta, né, para ele gravar fora desse computador aí, tá? Nesse caso aqui eu já estou gravando fora de lá, porque o banco de dados está lá no meu servidor Linux e eu estou copiando de lá para esse computador aqui que está servindo de exemplo no nosso vídeo de treinamento. Bem, entendido como é que eu uso para fazer backup, eu vou agora fazer o trabalho inverso. Como é que eu faço para, tendo um backup, restaurar meu banco de dados? Supondo que o computador onde está instalado o meu banco de dados sofreu uma pane qualquer e eu perdi todos esses dados. E eu havia feito um backup e quero instalar ele de novo em outra máquina, em outro computador, tá? Que vai servir como
como servidor do meu banco de dados Firebird. Vou até colocar dessa forma. Eu tenho outro computador aqui na minha rede, cujo IP é 192.168.145, que é o meu servidor de FTP. Eu vou entrar nesse servidor de FTP, eu vou entrar lá e vou copiar um banco de dados. Por exemplo, eu sei que tem uma pasta lá no meu servidor FTP com o nome FTP, que é a pasta onde eu guardo os arquivos do FTP. Eu vou mandar ele restaurar esse banco de dados lá na pasta do servidor FTP, né? Para que eu possa acessar os dados da Comazon agora usando o meu servidor de FTP como servidor de banco de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou abrir aqui esse Restore Banco de Dados local, que nem vai ser local, porque vai ser numa outra máquina, né? Eu vou tirar essa primeira linha aqui, eu não vou fazer isso, vou só mostrar a restauração. De novo aqui o comando gback, -c porque é uma cópia de um backup que eu estou fazendo. De novo aqui nós temos o usuário e a senha do usuário do banco de dados. -ve porque eu quero verbalizar essas informações na tela. -p8190 é o tamanho da página de dados do banco de dados que eu estou criando. Se você não quer complicar muito, use sempre isso daí, -p892, que é uma página de 8K. Se você usar uma página maior, em determinados tipos de sistema, o banco de dados vai ficar mais rápido. Em outros vai ficar mais lento. Então, eu acho que a página de 8K é uma página, digamos, de um tamanho médio muito bom. Tá? Aqui eu vou dizer aonde está o meu arquivo de backup, que eu vou usar para criar o meu banco de dados. Ele está na pasta FireUtil. No caso, eu quero pegar aquele arquivo que eu criei lá, que eu fiz o backup da Comazon. Então, Comazon FBK é o nome do meu arquivo, né? E eu quero gravar ele não no IP 192.168.170, mas no 192.168.145. Né? E quero gravar ele dentro dessa máquina de IP 192.168.145 no disco C, na pasta FTP, com o nome comazon.fdb. Que normalmente é o nome que a gente dá para um banco Firebird. Esse FDB é um padrão utilizado, né, para denominar um banco de dados Firebird. Mas na realidade você pode colocar qualquer nome. Tá? Bem, feito isso, eu vou gravar isso aqui. Sim. Ainda agora eu tentei fazer uma leitura no meu servidor de FTP, ele não funcionou. Eu temo que talvez ele não esteja no ar. Eu vou só por questão de me certificar, eu vou tentar olhar aqui se ele está no ar, o meu servidor. Ah, tá. Está aparecendo ele aí, né? Bem, agora eu vou executar essa restauração de banco de dados que vai ser gravada lá no servidor, meu servidor FTP, que tem o IP 192.168.145. Aí você vê que ele está gravando essa informação no meu servidor de FTP. Normalmente a restauração é muito mais demorada do que o próprio backup, tá? Porque a criação do banco de dados exige mais do gerenciador de banco de dados. Ele tem que criar tabelas, tem que criar índices, tem que criar uma série de coisas, né? E a criação dessas estruturas num computador de destino tende a demorar muito mais do que fazer só uma cópia, tá? Então, o processo aí vai ser um pouco mais demorado. A gente vai ter que aguardar ele acabar, já que a gente tomou por decisão fazer isso aí no servidor FTP e restaurar o banco de dados, né? Até para mostrar como exemplo diferente. Ou seja, eu fiz um backup do computador cujo IP é 192.168.170 e tem como sistema operacional o Linux, né? E estou fazendo a restauração desse backup, né, num outro computador que tem o IP 192.168.145, cujo sistema operacional que está nele é um Windows, né? Então vocês veem a diversidade de informação. E eu vou depois alterar lá o meu arquivo default para mandar acessar esse banco de dados lá no meu servidor FTP.
né? Ele vai acessar o banco de dados da empresa com o Amazon, tá? Numa outra máquina, no outro servidor. Ou seja, se eu tiver um problema no servidor, eu simplesmente, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o meu backup, vou gravar esse backup em outro computador da minha rede, eleger ele como meu servidor e vou trocar os dados do arquivo default de cada equipamento que eu tenho com HPSAC instalado para que ele acesse esse novo banco de dados lá nesse novo servidor que eu instalei, né? Então, isso resolve o meu problema de uma pane num servidor, tá? Já vi casos de acontecer em empresas de o servidor parar, e para que a empresa não pare, simplesmente a gente vai até lá, elege uma das máquinas como servidor, coloca o banco de dados nela, modifica e vai trabalhar. Claro, se você tem um servidor mais poderoso, mais rápido, isso obviamente vai ter uma influência na velocidade do trabalho do sistema. Mas a empresa, por mais que ela trabalhe um pouco mais lenta do que ela está acostumada, ela não vai parar, né? Não vai parar as atividades dela, né? É claro que a gente tem casos de empresas que têm servidores que a gente chama de com redundância, né? São servidores que têm 2 HDs, 2 fontes, e uma delas para de funcionar, ele imediatamente, o próprio sistema operacional muda para outra, né? Existem casos de empresas com uma boa estrutura que tem 2 servidores trabalhando ao mesmo tempo. Então, se acontece um problema no servidor, ela já tem um espelho do banco de dados já instalado no outro servidor, ela simplesmente muda o IP e pronto, ela já vai trabalhar com os mesmos dados em outro servidor, né? Mas nem todo mundo tem essa estrutura, né? Que é uma estrutura que muitas vezes é cara, né? Pode ser cara para trabalhar. Então, a estrutura mais comum é você ter um servidor, deu um problema, você elege uma outra máquina da rede para servidor e instala o banco de dados nela e muda o arquivo de configuração do IP da máquina e do banco de dados e acessa ele novamente, tá? Ele acabou de fazer o nosso backup, o que eu vou fazer? Nossa restauração, eu vou lá alterar o meu arquivo default, né? Para que eu acesse esse banco de dados que está no IP final 45. Né? Ele está dentro do disco C, é um computador Windows, né? Na pasta, não está na pasta HPCA, que está na pasta FTP. E o nome do banco de dados é como Amazon, porque na hora de restaurar, eu restaurei ele com o nome como Amazon, né? Vou gravar aqui, a gente vai ver que ele vai fazer o acesso a esse banco de dados, né? Agora ele está acessando, vamos entrar aqui no sistema, usuário 1, senha 1. Ele está acessando a mesma empresa com o Amazon, só que a gente vê que aqui, ó, a string de conexão, ele está acessando no IP 192.168.145, tá? Que está nesse IP, na pasta FTP, com o nome de Comazon FDB. Eu creio que ficou bem explicado a questão dessas modificações, além do próprio utilitário GBAC, que serve para copiar e restaurar um backup, essa questão de cliente-servidor, quem é meu servidor, né? Aonde é que ele vai estar, né? Muita gente imagina que um servidor é um computador super poderoso. Servidor é um computador eleito para ser servidor, né? Claro, quanto mais rápido ele for, mais rápido é o meu trabalho junto ao banco de dados. Bem, existe um utilitário. Antes de a gente falar desse utilitário, vamos voltar para a pasta FireUtil e falar do utilitário GFix. O utilitário GFix, raramente um usuário comum vai usá-lo, porque ele é um utilitário bem técnico, difícil de ser usado, os comandos dele são bem detalhados, mas para que ele serve? Ele tem uma série de funções. Entre outras funções, ele serve para fazer verificação do banco de dados e fazer algumas correções em dados que tenham sido danificados por algum motivo, né? Então, é um utilitário bem importante na manutenção do banco de dados. Eu tenho aqui um script também, corrige banco de dados. Eu vou editar esse script
Vocês vejam que esse script ele é bem mais complexo do que os scripts de backup e restore, né? Vocês veem que o comando gfix aparece várias vezes com diversas opções. gfix-rollback, gfix-shoot, gfix online. Eu não vou explicar cada uma dessas opções, porque existe uma gama de material de como isso é feito e como é que funciona. No próprio texto do script, eu explico o que é que cada uma dessas ações está fazendo. Antes de cada ação, ou seja, isso aqui está fazendo o quê? Ele está parando todas as transações ativas do banco de dados, né? Parar todas as transações ativas do banco de dados. É isso que ele vai fazer nesse ponto do script, usando o gfix, né? E aí eu vou dizendo cada pedaço o que está fazendo, né? O rem é um comentário, né? E os comandos em seguida é o que o comentário está dizendo, né? Então, o uso do gfix, a pessoa pode usar esse script como exemplo para poder fazer uma correção no banco de dados. Ela apenas vai substituir onde tem aqui o IP e o nome do banco de dados pelo IP e o nome do banco de dados do banco de dados da empresa que ela quer corrigir, né? Ele está aqui fazendo uma verificação e correção do banco de dados chamado banco, que está lá no meu servidor Linux. Eu vou executar esse script para vocês verem ele funcionando. Não tem nenhum erro no banco de dados, então ele vai ser muito rápido e não vai dar nenhum tipo de mensagem, porque não tem nenhum tipo de erro nesse banco de dados. Ele dá uma parada e pergunta se quer continuar, dá um enter para continuar, pergunta se quer continuar de novo, dá um enter de novo e ele finaliza, né? Então foi muito rápido o processo de verificação e correção do erro, tá? Aconselho o usuário que não tiver condições de entender o funcionamento do gfix usando esse script como exemplo, ou até buscando material na internet, que procure um profissional mais abalizado para poder fazer essa correção no banco de dados, caso ocorra algum tipo de problema no banco de dados. Bem, existe um utilitário que ele é livre, denominado FIPS. Esse utilitário ele permite que o usuário configure cópias de segurança, backups, e esse utilitário fica ali ativo no seu computador durante o tempo que você desejar, que você configurar, fazendo backups a cada dia, a cada meio-dia, a cada 1 hora. Você pode determinar a frequência com que as cópias são feitas e para onde essas cópias estão indo dentro de uma rede, né? Então, é um programa interessante para ser utilizado para fazer as cópias de segurança sem que ninguém interfira nesse processo, né? Sem que tenha que ter uma pessoa que lembre todo dia de fazer o backup do sistema, né? Então, esse utilitário, eu tenho aqui, por exemplo, na pasta FireUtil desse computador de exemplo, está aqui. Esse utilitário está lá dentro da pasta, dentro do nosso servidor de FTP, você vai encontrar esse utilitário e pode fazer uma cópia dele e instalar no seu computador. Eu aqui já tenho ele instalado, né? Eu vou só executar ele aqui para vocês virem, mas nós não vamos fazer um estudo mais detalhado dele, porque não é o objeto do nosso estudo ver como ele funciona. Apenas saber que ele existe e que você pode utilizar ele para poder usar. Aqui ele tem 2 exemplos de backups que estão configurados para serem feitos. Toda vez que você configura um novo backup, ele grava aqui nessa gradezinha. Você pode ter vários. Pode fazer um backup para ser executado todo dia, um backup para ser executado toda semana. Vou dar um exemplo. Todo dia eu faço um backup. E tem um outro que está configurado para todo sábado pegar, fazer um backup e mandar para o meu computador na minha casa. Que você pode, inclusive, copiar para fora da empresa, na internet, né, para um endereço da internet.
Então, é um programa muito interessante que pode ser utilizado e é grátis. Eu vou clicar 2 vezes nesse exemplo, aí ele mostra que isso aqui é a configuração do backup. O nome desse backup, o que é que ele vai copiar, você vê que aqui está onde está o banco de dados que ele vai copiar, né? Para onde ele vai copiar esse mirror, é aonde ele vai gravar o banco de dados. Ó, aqui a senha do banco de o usuário e a senha do banco de dados. E aqui a frequência, né? Frequência, ele tem opções de backup, onde você pode dizer que você quer fazer. Você pode, se tiver o utilitário gzip, que é um utilitário que você pode baixar também na internet, que é grátis, se tiver instalado no seu sistema, ele inclusive ele faz a compactação desse backup, né? Ele zipa o resultado final e envia ele para onde você quiser. Você pode dizer, gravar ele dentro de um outro computador na rede ou até fora da sua empresa, né? Então, talvez a gente faça um vídeo treinamento específico para explicar o funcionamento do FIBS, né, e exemplificar o uso dele. No importante momento é você saber que ele existe e que você pode utilizá-lo. Bem, servidores Windows e servidores Linux. A gente ainda há pouco estava comentando sobre o que é um servidor. Servidor é um computador eleito dentro de uma rede que vai fazer uma tarefa específica, né, e que só ele faz aquela tarefa em relação à rede toda, né? Um servidor de banco de dados é o quê? É um computador eleito numa rede que vai conter um arquivo de banco de dados que está sendo gerenciado por um programa chamado gerenciador de banco de dados, no nosso caso aqui o Firebird, e que todo mundo vai acessar aquele banco de dados. Ou seja, nas outras máquinas todinhas, nas chamadas máquinas clientes, eu vou ter lá configurado que o meu banco de dados vai estar no IP tal, na pasta tal, com o nome tal. Tá? E aquela máquina não, aquela máquina é o servidor. Se eu for ter o programa HPSAC instalado naquela máquina e for abrir o arquivo default, lá no arquivo default vai estar escrito localhost e o nome da pasta. Por quê? Porque o acesso na própria máquina ele é local. Então, um servidor Windows não é nada mais do que uma máquina com o sistema operacional Windows, que pode ser o Windows XP, pode ser um Windows 7, pode ser um Windows 8, um Windows Vista, e pode ser um servidor dedicado, usando o sistema operacional Windows Server 2003, Windows Server, eu acho que já tem até o Windows Server derivado do 7, não sei dizer, mas o certo, ou um Linux, né? Então, o que importa é o seguinte, é uma máquina acessível via TCP/IP e que é eleita para guardar o banco de dados, né? A diferença entre um servidor Linux e Windows, básica, além do próprio sistema operacional, é que a gente tem que lembrar de alguns detalhes do servidor Linux, quando a gente for escrever lá a string de conexão e colocar onde é que eu quero acessar. Primeiro, o Linux é case sensitive, ou seja, o que quer dizer isso? Que quando eu escrevo uma coisa lá no Linux, quando eu crio uma pasta, crio um arquivo lá no Linux, o nome que eu dei para ele, se contiver letras maiúsculas e minúsculas, ele diferencia o que é letra maiúscula de minúscula. Então, quando eu vou colocar lá no meu arquivo default o nome do arquivo, o nome da pasta, eu tenho que prestar atenção para que esteja igual como eu coloquei lá no Linux. Eu sempre aconselho criar as coisas, pastas, arquivos, tudo com letra minúscula, exatamente para você não correr o risco de uma hora está maiúscula, outra hora está minúscula e dar um erro na conexão, tudo porque você trocou uma letra de minúscula para maiúscula. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou abrir aqui o HPSAC, vou abrir aqui o arquivo default, tá? Vou fazer um acesso lá no meu servidor Linux, que é o 70, na pasta HPSAC, né? E aqui eu vou colocar
Em vez de Comazon, eu vou colocar Comazon com letra maiúscula. A primeira letra, o C com letra maiúscula. Tá? Vou mandar salvar e vou mandar acessar lá o meu banco de dados pelo HPSAC. Erro na conexão. Por quê? Porque para o Linux, o nome do arquivo Comazon com letra maiúscula é diferente de Comazon com letra minúscula. No Windows não é. Se eu fizer essa mesma coisa usando o Windows, para ele tanto faz se for Comazon com letra maiúscula ou minúscula, ele acessa da mesma forma. Tá? Vamos voltar lá e alterar de novo nosso arquivo default para Comazon com letra minúscula. Tá? Além disso, o Linux fica claro que o Linux usa, além de não ter o C dois pontos na identificação do HD, ele também, a barra dele é o contrário. Em vez de ser essa barra aqui, é essa barra aqui. Tá? Bem, fora a questão de velocidade, o Linux ele é muito mais rápido no acesso e na execução do banco de dados. Tá? Por isso que algumas empresas optam por usar o Linux como servidor, né, por causa da velocidade em que esses dados são acessados. Quando uma empresa é pequena, a estrutura dela é pequena, não compensa fazer uma instalação de um Linux, que é um sistema operacional que às vezes não, você tem muita dificuldade de encontrar profissionais para mexer com o Linux, né? Já para mexer com o Windows, você encontra a cada esquina uma pessoa que sabe mexer no Windows, né? Então, eu não aconselho uma pequena empresa a botar uma estrutura com o servidor Linux. Bem, uma outra coisa é a questão de gerenciamento do banco de dados. O gerenciamento do banco de dados ele pode ser feito através de ferramentas gerenciadoras de banco de dados. O que são essas ferramentas? São aplicativos que você encontra na internet, alguns de graça, outros pagos, que permitem a você abrir o seu banco de dados, visualizar o que tem dentro dele, ver o conteúdo dele e até manusear esses conteúdos. A equipe de suporte e desenvolvimento da HP Sistema usa um tipo de gerenciador de banco de dados exatamente para poder criar as estruturas do banco de dados, cada informações, criar como essas informações são lidas, criar uma série de estruturas que tem num banco de dados e que fazem dele funcionar da forma como ele funciona. Um desses utilitários está dentro da pasta HPSAC. Nós vamos ver ele e vamos ver como é que a gente acessa o banco de dados. É desaconselhável mexer nesse utilitário se você não souber exatamente o que você está fazendo. Eu vou aqui procurar um utilitário chamado IBMan. Tá? Ele está aqui, ó. Esse é o utilitário IBMan. Vou clicar nele. No início, que esse utilitário é aberto, ele me pede uma série de informações para se conectar ao banco de dados. Essas informações são mais ou menos as mesmas informações relativas àquela que você colocou lá no default TXT. Né? No caso aqui, eu vou colocar aqui local em GUINE, eu vou fazer um acesso àquele banco de dados de exemplo local, c2.banco, barra hpsiac, barra, ele dá uma paradinha aqui, toda vez que executa pela primeira vez esse utilitário, ele dá uma paradinha aqui para executar uma tela que depois eu vou tirar ela do ar. Né? Banco.fdb. Tá? É claro, eu posso colocar aqui do lado local host, que é um acesso local. Esse local host, na realidade, não é obrigatório. Tá? Eu gosto de colocar para que fique bem identificado de que esse banco de dados é um banco de dados local. Mas não é obrigatório. Se eu não colocar, ele subentende que é um banco de dados local. Aqui eu coloco um apelido para o banco de dados, né? Banco teste. Nome para o banco de dados, um nome que você está dando para o banco de dados, né? Para ficar um nome mais claro. O usuário, que é sysdba. E a senha, que é master key. Master key com Y. Aqui nesse caractere 7 eu vou colocar none. Tá?
e vou testar essa conexão com o banco de dados. Ele me deu que está conectado, vou mandar registrar ela. Essa telinha aqui que ele demorou, que fez a demora para fechar essa telinha. Aqui está aqui o meu banco de dados configurado. Vou clicar 2 vezes nele, aí ele vai me abrir uma série de estruturas, domínios, tabelas. A tabela é onde é gravado, onde são gravadas informações, né? Que tem cadastro de nota, cadastro de usuário, cadastro disso, cadastro daquilo. São todos os cadastros que são feitos pelo sistema HPSIAC, né? Views são consultas, são uma espécie assim de pré-relatórios que são feitos dentro do banco de dados para facilitar na hora que a gente faz um relatório, uma pesquisa lá dentro do HPSIAC, né? E outras estruturas que não cabem nesse treinamento a gente falar. Num outro vídeo treinamento eu pretendo fazer um treinamento específico de como gerenciar o banco de dados Firebird. Mas isso vai ser uma coisa muito técnica, voltada apenas para aqueles operadores de bancos de dados que já têm quase um conhecimento de programação para poder mexer com isso. Porque é uma coisa muito técnica e se um usuário comum cometer o erro de ficar mexendo aqui dentro do gerenciador de banco de dados sem saber o que está fazendo, fatalmente ele vai ter erros dentro do banco de dados e fatalmente ele vai acabar fazendo com que o sistema pare ou que incorra num monte de erros que só vão trazer transtorno para a empresa. Então é importante saber que ele existe, que você pode eventualmente utilizar isso, mas tem que ter muito cuidado ao fazer. Vamos fechar aqui. Bem, por último, uma das coisas que a gente precisa, às vezes, instalar no sistema é um certificado digital. Se você pretende trabalhar com nota fiscal eletrônica, ou se você vai usar, você tem a obrigação fiscal de entregar um SPED, que é um arquivo do seu movimento fiscal feito dentro do HPSIAC, você vai precisar de um certificado digital instalado no seu computador, né? O certificado digital ele tem de 2 tipos, o A1 e o A3. Na realidade tem mais tipos, mas o A1 e o A3 são os mais divulgados pelas empresas que vendem certificado digital. A diferença entre eles é que o A1 ele só tem validade de 1 ano, enquanto que o A3 tem validade para 3 anos, ou seja, se você comprar um certificado A3, você vai poder usar esse certificado durante 3 anos. Depois de 3 anos, ele perde a validade, você vai ter que comprar outro certificado. O A1, você tem que fazer isso todo ano. Chega no período de 1 ano, ele perde a validade, você é obrigado a renovar, que na realidade não é uma renovação, é uma compra de um novo certificado, né? E aí ele vale por mais 1 ano. Muita gente, quando vai comprar, ao fazer a comparação de preços entre o A1 e o A3, nota que o A3, que se você multiplicar o A1, o preço do A1 por 3, ele dá bem maior do que o valor de um certificado A3. Então tem muita gente que acaba comprando o A3 por conta disso. Por exemplo, no Serasa, o certificado A3, o valor dele é R$380, se eu não me engano. A Serasa é aquela empresa que é ligada ao governo, né, que controla os bancos, e ela vende certificado digital, né? A Caixa Econômica também vende, Banco do Brasil vende, Correios vende certificado digital, tem várias empresas que vendem certificado digital. E em quase todas elas, quando você vai ver o preço do A3, né, e multiplicar o A1 por 3, ele dá bem maior do que o preço do A3. Então, eu vou comprar o A3, porque ele é válido por 3 anos, isso é mais barato. O problema é que o certificado A3, ele vem ligado a um tipo de equipamento qualquer. Esse equipamento, ele é um token, que é um equipamento que você liga na USB, vem com um cartão, você coloca esse cartão conectado. Eu não tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas o certo é que ele é ligado a um equipamento e esse equipamento tem que estar ligado no computador onde você vai fazer o uso do certificado. Qual o problema disso? É que se você quer usar esse certificado no outro computador, você tem que tirar o equipamento desse computador, levar para o outro computador, para poder usar no outro computador.
Isso numa estrutura empresarial, onde você tem lá, eu tenho empresas que têm 50 computadores, e desses 50 computadores, 10 deles emitem nota fiscal eletrônica. Aí como é que vai ficar fazendo? Cada vez que um for emitir uma nota, me dá aí o equipamento para colocar, me dá para cá, me dá. Vira um problema isso. Então, numa estrutura com diversos computadores e que vários deles usam o certificado digital, o ideal é comprar o A1, porque o A1 ele é um arquivo e você instala ele em quantas máquinas você quiser. Se quiser instalar ele em 100 máquinas, você instala. E as 100 vão funcionar com o mesmo certificado digital. Então, essa é a grande diferença entre o certificado A1 e o A3. Né? Bem, como é que eu faço para instalar um certificado digital? Eu vou dar um exemplo da instalação de um A1 com um arquivo. Né? Então, vamos fechar aqui essa tela. Eu vou abrir aqui a tela do meu computador. Tá? Primeiro, eu vou abrir aqui o Internet Explorer. Onde é que está o meu certificado digital? Onde é que eu vejo que eu tenho um certificado digital no meu computador? Abra o seu Internet Explorer, vá em Ferramentas, Opções da Internet. Ele vai abrir uma série de guias, vá na guia Conteúdo. Nessa guia Conteúdo, procure aqui no centro dela, vai aparecer 3 botões, o do meio é Certificados. Clique nele. Aí deverão aparecer os certificados que estão instalados no seu computador. Não existe nenhum certificado pessoal, nem de outras pessoas, mas ele tem certificados de outras empresas. Por exemplo, a Microsoft tem certificados. As outras, existem várias empresas que usam o certificado digital. Né? Então, certificado pessoal, que é o certificado utilizado por empresas, que é uma pessoa jurídica, ele deveria estar aqui, nessa guia, não tem nenhum certificado. Eu vou instalar um deles para você ver. Vou fechar aqui, vou aqui no meu computador, vou abrir a pasta C. Eu tenho uma pasta aqui que tem alguns certificados. Tá? Primeiro, normalmente, os meus certificados são comprados e eles são autenticados por uma empresa chamada de certificadora. No caso, no Brasil, a empresa certificadora principal é o Serasa. Então, normalmente, você precisa instalar os certificados dessa empresa para que ele reconheça o certificado do Serasa. Normalmente, quando você compra um programa, um certificado, ele vem com CD de instalação, ele já faz isso para você. Mas muitas vezes ele não faz. Então, aqui eu vou instalar primeiro os certificados do Serasa. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui nesse Cadeia Serasa. Ele vai dar instalar certificado. Eu vou dar sim. Avançar. Selecionar automaticamente. Avançar. Concluir. Desejo instalar o certificado? Sim. Sim. Então ele instalou a cadeia de certificados do Serasa, que é a empresa certificadora desse certificado que eu vou instalar aqui. Tá? Esse certificado está no arquivo PFX, que é um arquivo que guarda uma chave criptografada e ele vem com uma senha. Se você não souber a senha, você não tem como instalar o certificado. Tá? Eu tenho essa senha, por exemplo, eu vou instalar esse aqui. Eu tenho a senha desse certificado aqui. Tá? Eu vou pegar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E eu vou clicar 2 vezes aqui. Vai mandar o avançar, vai perguntar qual é o nome do arquivo, como eu cliquei, ele já sabe qual é o nome do arquivo, vai me pedir a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse digitado a senha errado, vou colocar errada aqui. Ele não aceita. Né? Eu tenho que saber essa senha que está no arquivo PFX. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou marcar essa chave como exportável, que é essa opção aqui. Ó. Marcar esta chave como exportável. Né? Marquei essa opção aqui, vou avançar. Selecionar automaticamente o armazenamento, vou já deixar dessa forma. Concluir.
quer instalar assim. Pronto. Eu vou voltar lá para o meu Internet Explorer, vou entrar de novo, já está aberta aquela guia lá de ferramentas, né? E vou clicar em certificado. Agora eu tenho aqui um certificado. Certificado da empresa, detalhes, caminho. Esse certificado aqui, ele é válido até 2013, até o ano que vem. Um certificado relativamente novo, foi comprado agora há pouco tempo. Bem, com isso, nós encerramos os objetivos desse vídeo treinamento, né? Eu espero que eu possa ter sido claro nas minhas explanações. E lembre-se, se você ainda tiver alguma dúvida sobre isso, você pode voltar esse vídeo e rever uma parte dele. E se isso não for o suficiente, pode entrar em contato conosco. Nós vamos ter o prazer de auxiliá-lo. Até uma outra vez.